Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 3 de abril, dessa quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Observavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que eles afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vai chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já é tarde, a noite se aproxima, fica conosco, Senhor. Viu? E eles reconheceram Jesus ao partir do pão. O relato dos discípulos de Emaús, próprio de Lucas, ele nos narra o processo da Eucaristia. Diante da Sexta-feira da Paixão, há uma desilusão, há um sentimento de fracasso. Cada um volta para o seu canto. 2 vão para Emaús, outros vão pescar, vão voltando. Acabou. A morte acaba com muitos sonhos. A morte acaba com muitas experiências, muitos projetos, muita coisa a morte acaba. E para os discípulos também foi assim, acabou. Então 2 vão a 11 quilômetros para Emaús, caminhando. E a Eucaristia, o processo da missa é isso. Nós temos primeiramente a liturgia da palavra, segundo a liturgia eucarística. No primeiro momento é Jesus que toma iniciativa. No primeiro momento, então, nós temos Jesus que se aproxima e puxa a conversa, dá uma de ignorante. E o evangelista diz: "Estavam como cegos." Jesus puxa a conversa, é um momento pedagógico. Você é o único forasteiro que não sabe nada? Não, o que está acontecendo?
Ele sabe de tudo, ele sabe de quem é Jesus, ele sabe do que aconteceu, ele descreve tudo. Escreve as mulheres que viram o túmulo, falaram que ele viveu, escreve os que foram lá e não encontraram nada, escreve o que Jesus tinha que fazer, quer dizer, eles dão um relato de tudo. Eles estão como cegos, mas eles sabem. Eles sabem quem é Jesus, eles sabem o que aconteceu, eles sabem das experiências, mulheres que assustaram eles sabem tudo. E aí Jesus tem que puxar a orelha, mas como vocês são lentos, como vocês assim são sem inteligência. E aí Jesus resolve dar uma aula de Sagrada Escritura para eles, começando por Moisés, passando pelos profetas, tudo aquilo do Antigo Testamento que falava sobre eles. Mas mesmo assim permanece na cegueira. Um dia caminhando, 11 quilômetros de estrada, eu conversando, explicando, dizendo, mas mesmo assim não basta para tirá-los da cegueira. Os discípulos geralmente sofriam de memória lenta, de cegueira compulsiva, incapacidade de enxergar Jesus e de ouvir também. Como nós hoje estamos na mesma situação, a gente tem dificuldade de ouvir e tem dificuldade de enxergar. Então o que nós temos agora no Evangelho diante de tudo isso? Depois, finalzinho da caminhada, chega, Jesus finge, vou seguir. Fiz a minha parte, ensinei, expliquei, viu? E até agora eles não saíram da cegueira, Jesus faz. E eles fazem um convite, fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite se aproxima. Então Jesus, parece que no movimento de chegar na casa, Jesus se torna o Senhor da casa, porque é Ele que abençoa a comida e Ele parte o pão. Então é na oração eucarística que os olhos deles se abrem. É nesse momento que Jesus repete o gesto da Santa Ceia, que os olhos deles se abrem, que eles percebem, é Ele, está aí, é Ele. Quando Jesus é reconhecido e os olhos se abrem, Jesus não precisa mais estar presente, visível. Tem o gesto da Eucaristia, que faz com que ele se torne presente. Por isso que nós celebramos a missa até hoje. A missa até hoje é o primeiro momento em que Jesus se aproxima da gente, nos provoca, a gente diz que sabe, mas não sabe, e ele pega, puxa a nossa orelha. Depois, no segundo momento, ele senta com a gente na mesa. Então, quer dizer, de convidado hóspede, ele passa a ser o senhor da mesa, o chefe da mesa. E ali, ele parte o pão. E é na partilha do pão que os olhos se abrem, viu? E um diz para o outro, nosso coração não estava ardendo? Viu? Nosso coração não estava ardendo quando ele nos explicava, mas a cegueira não permitia que eles percebessem com quem que eles estavam falando. E agora esses homens que estão indo embora, desistindo de tudo, retornam, encontram com os seus e dão testemunho, verdadeiramente ele apareceu a Sião. Verdadeiramente ele apareceu a Sião e dão o seu testemunho de como reconhecer o Jesus ao partir o pão. Como reconhecer o Jesus na celebração eucarística, na memória da Santa Ceia. E quando Jesus é reconhecido na memória da Santa Ceia, ele não precisa mais estar presente visivelmente. A gente agora temos um referencial, a gente agora tem um alimento, a gente agora tem um gesto, uma Santa Ceia que nos alimenta, que nos sustenta, que nos guarda, que nos dá força para a gente levantar e voltar e dar testemunho. Por isso, o que nós temos agora? 2 homens desanimados, um tem nome e o outro não, porque o outro pode ser que seja cada um de nós. Um é Caifás, outro não tem nome, pode ser o nosso nome lá, que em alguns momentos a gente vai fugindo das realidades, voltando desanimado para casa, e a gente precisa que Jesus se aproxime da gente, nos oriente, nos ensine, e ao nos ensinar, nos convidar para sentar à mesa, e ao partir o pão a gente possa reconhecê-lo. E a partir daí a gente dá testemunho. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. Verdadeiramente Jesus está aqui no nosso meio. A igreja vive dessa fé, e é isso que nos sustenta. Talvez a gente não tenha muita coisa extraordinária, mas a vida humana ela não é feita só do extraordinário. A vida humana ela é feita do ordinário. É o arroz com feijão de todos os dias que nos mantém vivos, que nos alimenta, que nos sustenta, porque a gente não consegue comer outro alimento todo santo dia sem nunca ficar cansado deles.
mas o arroz com feijão todos os dias é que nos alimenta. A fé no ressuscitado tem que ser tão simples, mas também tão importante quanto o arrozinho com feijão que nos sustenta. Ter fé é se alimentar do arrozinho com feijão, simples, diário, constante, mas é ele que nos mantém vivos. Um abraço, até mais.